E se a história que te contaram for a maior mentira de todas? Não uma pequena omissão, não um detalhe perdido, mas a mentira fundamental que sustenta a nossa realidade. Hoje vamos ler a página que eles arrancaram dos livros, com fogo, a objetos que nunca deveriam ser encontrados. Este é o relatório sobre um deles. O que você vai ouvir a seguir já foi considerado uma heresia tão perigosa que a simples posse dele era uma sentença de morte na fogueira. A pergunta não é por que o esconderam. A pergunta é, por que o encontramos agora? Isto é o que os poucos registros que não foram queimados chamam de fragmentos de Silvanus, ou como seus carrascos o apelidaram, o Evangelho da Loucura. O papiro estava incrivelmente preservado, mas a tinta parecia se mover, como se ainda estivesse viva, pulsando com a mensagem que carrega. Não foi escrito em latim nem em aramaico. Era uma cifra, um código nascido do desespero. A história oficial a que sobreviveu nos conta que Silvanus foi um monge do século XIII que enlouqueceu, blasfemou contra Deus e foi expurgado pela Santa Inquisição, queimado como um aviso. Mas este objeto sussurra uma verdade muito mais sombria. Silvanus não enlouqueceu. Ele viu algo que o quebrou. E ele não escreveu este texto para criar uma nova fé. Ele o escreveu como um aviso. Ele morreu não para proteger uma verdade divina, mas para nos alertar sobre a natureza da nossa prisão. E nós vamos ouvir o seu alerta juntos. Os fragmentos foram encontrados nas ruínas de um mosteiro secreto nos Pirineus, um lugar que foi riscado dos mapas da igreja após um incidente em 1284. A equipe arqueológica não procurava por textos, procurava por túmulos, mas encontraram este, escondido em uma parede falsa da cripta principal. O lugar cheirava a poeira, a tempo e a medo. E foi então que perceberam que a cripta não fora selada para proteger os mortos, fora selada para aprisionar o que estava escrito neste papiro. Décadas foram necessárias. Não era uma língua, era um mapa conceitual. Cada símbolo representava uma ideia existencial. Quando a primeira linha foi traduzida, um arrepio percorreu a sala. Não dizia, no princípio era o verbo. Dizia, no princípio não era o verbo, era o olhar. De repente, eles entenderam. Este evangelho não era sobre Deus, era sobre o que está nos observando. Século XIII. A Inquisição está no auge de seu poder. Qualquer desvio da doutrina era punido com uma brutalidade inimaginável. Era um mundo de certezas absolutas, construídas sobre um Deus onipotente e onisciente. O perigo de Silvanus não era propor um Deus diferente. O perigo era que sua revelação sugeria que o Deus que todos adoravam era, na verdade, a própria jaula. Silvanus não era um rebelde. Era um místico, um homem que buscava a face de Deus através do silêncio e da contemplação. Mas em sua busca, ele foi fundo demais. Ele não encontrou um trono no céu. Ele encontrou os mecanismos, a arquitetura da realidade. Ele descreve o universo não como uma criação, mas como uma percepção. Um sonho na mente de uma entidade cósmica que ele chamou de Deus-máquina, ou o observador. Sua loucura começou quando ele percebeu que, se nós somos o sonho, o pesadelo é o que acontece quando o sonhador começa a acordar. A Inquisição que caçou Silvanus não era a força pública que conhecemos. Documentos sugerem uma facção interna, a Ordo Taciturnus, a Ordem do Silêncio. Seu propósito não era punir a heresia, mas apagar conhecimento existencialmente perigoso. Eles entenderam o que Silvanus dizia, e o medo deles não era que o povo perdesse a fé. O medo deles era que Silvanus estivesse certo e que a própria fé fosse o que mantinha o observador adormecido e estável. Aqui está o coração da heresia. O Evangelho da Loucura afirma que nossa realidade, nossas leis da física, nosso tempo, nossa própria consciência são apenas regras de um sistema, mantidas pela observação constante desta entidade. Não somos filhos de Deus. Somos pensamentos, emoções passageiras na mente de um ser inimaginável. A loucura
é a súbita consciência da sua própria irrealidade. E o texto descreve o que acontece quando um pensamento se torna consciente de si mesmo. O sonhador o identifica como um erro, uma anomalia a ser corrigida ou apagada. Pense no impacto. Se esta verdade viesse à tona, a moralidade entraria em colapso. O que é um pecado num sonho? O que é a vida ou a morte? O suicídio poderia ser visto como uma tentativa de acordar. A Ordem do Silêncio não queimou Silvanus por ódio. Eles o queimaram por medo. Eles acreditavam que estavam salvando a humanidade de um conhecimento que a aniquilaria. A parte mais terrível do Evangelho não é a revelação. É a última parte, um guia sobre como chamar a atenção do observador. Silvanus foi apagado, mas a sua verdade, ela ainda ecoa. Aqueles momentos de déjà vu, aquelas falhas na realidade que todos nós já sentimos, aquela sensação de que estamos sendo observados, talvez não seja paranoia, talvez sejam apenas as costuras da nossa realidade se desgastando. O texto termina com um aviso final. Quando muitos de nós souberem, ele também saberá que nós sabemos. E a pergunta é, quantos de nós estão assistindo a isso agora? Eles não queimaram os livros e os hereges por mentirem. Queimaram por eles contarem uma verdade que o mundo não estava pronto para ouvir. A questão é, nós estamos? A verdade não foi enterrada para nos proteger dela. Foi enterrada para proteger a frágil ilusão que chamamos de realidade. Agora você é parte do segredo. Você se tornou um guardião. O que você vai fazer com esse fardo?